Shalom para quem também vai assistir essa mensagem pelo YouTube ou qualquer forma que a pessoa vai estar assistindo, pode se sentar. Que o Eterno possa abençoar você em qualquer lugar que você esteja. Que vocês presentes aqui que possam, se tiverem uma colocação, podem falar, podem também colocar pontos aqui. Obrigado. Nesse Shabbat, sem mais delongas, vamos estudar uma das porções mais, eu diria, uma das porções que tem assuntos, muitos assuntos ela tem, só que principalmente, eu diria que aqui tem dois dos assuntos muito relevantes para a nossa vida. Ela vai tratar sobre morte, sobre casamento, vai tratar sobre nascimento também, morte e casamento, e são três as fases importantes da nossa vida, ou três acontecimentos que sobre dois deles nós não temos controle. E a gente vai ver mais tarde que sobre o terceiro, quando nós queremos controlar, muitas vezes nós acabamos errando. Então, para a gente prestar atenção nesses três pontos, e a Parashá traz dois deles, porque ela começa no capítulo 23, falando sobre a vida de Sara. Só que ela começa falando sobre a vida de Sara, mas ela vai narrar a morte de Sara. E por que vai falar da vida? O título traz como vida Haye Sara. Haye é no sentido de absoluto e construto, em gramática hebraica, e Haye, vida, porque quando uma pessoa morre, geralmente a gente vai no velório e a gente começa a conversar. Poxa, fulano era gente boa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nós somos seres humanos e nós muitas vezes cometemos muitos erros. Eu particularmente acho que é importante o próprio Talmud, Tratado do Berahot, fala que é importante a gente ir num velório e falar sobre todas as qualidades daquela pessoa que faleceu. E a gente não pode falar nada de ruim, aquela pessoa lá, de repente ele era um ladrão, ele era um mentiroso, ele era alguém que não cumpria nenhum mandamento, mas a gente não pode falar. O Talmud fala. Então a gente deve achar boas qualidades, boas virtudes para falar dessa pessoa quando ela morreu. Só que eu vou além disso, eu digo que não é bom a gente falar só quando a pessoa morre. Muitas vezes a gente diz assim: poxa, fulano era tão bom, era uma pessoa tão virtuosa, era uma pessoa tão decente, mas a gente nunca falou para essa pessoa enquanto ela estava viva. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar para quem está do nosso lado. Poxa, ficou boa a tua comida, o marido falar para a esposa. Ou a esposa falar para o marido: nossa, como você tem sido atencioso comigo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar para os nossos irmãos na sinagoga: como você está sendo abençoado com uma oração bonita que você está trazendo à sinagoga. Ou uma palavra abençoada quando o Rosh prepara, de repente, para o nosso patrão, muitas vezes, chegar e agradecer para ele pelo emprego que nós temos, mesmo que você tenha galgado um concurso público ou qualquer coisa assim. Aprender a agradecer nas horas certas, aprender a reconhecer. E essa Parashá vai trazer esse tema também, que a gente vai ver nos próximos minutos, na vida de Abraham. Quando Sara morre, Abraham ele vem para lamuriar e lamentar. Lamuriar é contar. Provavelmente Abraham tinha muitas coisas para falar, coisas boas de Sara, porque ele viveu realmente um grande amor na vida dele. Ele teve um casamento muito consolidado com Sara. E ele era um homem muito atencioso. A gente vê que provavelmente ele chegava e muitas vezes na vida dele, ou constantemente, e dizia para a esposa dele: como você é linda, minha esposa, como você é bonita, como é boa a halá que você faz,
como são lindas aquelas velas de Shabat que você acende, e como é lindo o teu cântico. Porque a sabedoria judaica vem dizer que Sara tinha 3 características na tenda de Sara, onde ela preparava as coisas e servia as pessoas que vinham visitar Abraão, seu marido. A luz dela não se apagava, era de um Shabat ao outro. Ela fazia as halot dela também se multiplicavam. E a Shekinah do Eterno repousava sobre a tenda de Sara. E o Eterno, quando ela falece, aquilo acaba, esses 3 sinais terminam. E eles só vão voltar quando Rivka casa com Isaac. Então, e Abraão, quando a gente percebe que ele era muito atencioso para com Sara, porque quando ele está descendo para o Egito na fome que vai ocorrer ali, ele diz assim para ela: você fale lá para o faraó e para quem perguntar que você é minha irmã, porque você é bonita. Muitas vezes o marido, eu já presenciei isso muitas vezes na minha vida, que o marido diz assim: olha, fulana que está passando ali é linda, tá vendo? Ele perdeu a oportunidade de elogiar a esposa dele que está do lado, e perdeu um ponto ainda porque ele elogiou uma estranha, elogiou uma terceira. E Abraão não, ele dizia: olha, fale que você é minha irmã porque você é muito bonita e muitos provavelmente vão te cobiçar. E é exatamente isso que ocorria. De novo, uma outra situação, quando Abraão vai viver na terra de Abimeleque, do rei Abimeleque. E Abraão de novo fala para ela: olha, você é uma mulher muito bonita, então fale que você é minha irmã ou minha irmã. E ele de fato não estava mentindo. Sara era filha, era sobrinha dele, na verdade. Era meia irmã, no sentido de que ela era filha do irmão dele, de Haran. E Haran tinha 3 filhos. Ló, o filho homem, Milca e Isca. Se a gente for colocar no hebraico as letras, ordenar a ordem delas, Isca vai cair Sarai, Sara. E ela muda o nome com o tempo, porque na cultura antiga mudar o nome mudava a sorte, mudava o destino. Techuvá também muda o destino. Então Sara mudou o nome dela, e o Eterno depois ainda altera mais uma vez, tirando o Yud final e dividindo o Yud que vale 10 e dividindo em 2 reis que valem cada um 5. Daí ele coloca um rei para Abraão e um rei para Sara, e mudou completamente o destino deles. Eles acabaram depois tendo o filho Isaac, filho da promessa. Então Abraão era um homem atencioso para com Sara, e Sara tinha algumas características muito importantes. Sara era uma mulher recatada. A gente vê que quando ela vai receber, Abraão está recebendo os convidados em Gênesis 18, quando vem os anjos visitar ele, ela está na tenda, está lá nos bastidores. Tem um ditado por aí que dizem assim: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Às vezes é bom quando a gente vai na casa de um irmão nosso, de um amigo, e tem uma comida posta na mesa que a gente come, se sente satisfeito. É bom a gente dizer para a esposa dele: parabéns, minha irmã, a comida estava muito boa. Muitas vezes a gente não dá valor para as pequenas coisas que a nossa esposa faz em casa. A gente trabalha o dia todo, e a gente chega em casa e a gente acha: não, eu trouxe o dinheiro para casa e tal, e a gente vai fazer outras coisas e a gente não prestou atenção na casa limpa, a gente não prestou atenção na cama arrumada, naquela roupa lavada, na roupa passada. E o homem, ele tem muito isso, que às vezes ele esquece até a data de aniversário da esposa.
nós homens precisamos ser um pouquinho mais sensíveis, sensitivos a isso. Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de se elevar espiritualmente. Quando nós reconhecemos que nós temos alguém, que nós não somos os bambambam da história, o Eterno muda a nossa situação. Quando nós somos humildes, nessa mesma paraxá, a gente vai ver sobre humildade e também reconhecer, muitas vezes quando nós estamos errados, o homem, muitas vezes, o homem, por ter a alma masculina, ele é doador, ele não gosta muito de receber as coisas, e de vez em quando a mulher vem para nos dizer assim: eu acho que está errado isso que você está pensando, meu marido. E a gente diz assim: não, a mulher está falando eu estudo Torá todo dia, eu oro todo dia, não tem fundamento. E a gente passa batido muitas vezes isso. Ao contrário, Abraão era o contrário. Ele ouvia o que Sara dizia para ele. Quando Sara falou para ele: eu vou te dar Agar como esposa, e você vai se deitar com ela, e ela vai ter um filho nos meus joelhos, e esse filho vai ser meu. Ele aceitou simplesmente o que ela falou. Por isso que quando foi para mandar embora Agar e Ismael, aí o que o Eterno fala para Abraão? Escute tudo o que Sara está te dizendo, porque Abraão nunca foi atrás de uma outra esposa. Quem deu a esposa para ele foi Sara, sua esposa. Então ele ouviu ela, o marido ouviu a esposa. O marido ouvia a esposa, muitas vezes ele está ouvindo o sexto sentido. Tem coisa que o homem não vê, a mulher é mais sensitiva. Nós estamos aqui num ambiente de Torá, num ambiente sinagogal. Então a mulher tem uma oportunidade de se elevar. Uma mulher elevada no mundo de Torá, meus amigos homens, vocês vão ver que vocês vão ter em casa um potencial muito maior. Vocês vão crescer muito mais quando vocês têm uma mulher elevada espiritualmente em casa. E vocês vão ter essa oportunidade porque vocês vão poder edificar a esposa de vocês em casa. Nem sempre ela vai ter tempo de ir fazer Shema com vocês. E nem sempre ela vai ter tempo de estar estudando Torá com vocês. Mas uma hora, sente com ela. Espera a oportunidade. Não precisa dizer para ela: agora nós vamos estudar Torá. Não. Espera uma oportunidade, senta na mesa. Talvez você não vai ter oportunidade nem de falar para ela, mas de praticar a Torá. Ter um momento de carinho. Não é porque você casou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há um ano atrás, que você não vai namorar com a tua esposa. Que tal você comprar um presente para ela um dia? Que tal você chegar em casa: poxa, não tenho dinheiro, estou passando uma situação difícil. Aqui em Campo Grande tem bastante flor por aí nos jardins. E pega uma florzinha simples, leva para ela, o gesto vai contar. Se você: poxa, mas eu já errei muito com a minha esposa está magoada, a coisa não está bem lá em casa. Pega e faz uma retrospectiva com ela e diga: me perdoe, eu errei, eu fui inconsequente, eu errei. Tenha humildade de fazer isso. Não é porque você é homem que você não vai fazer isso. Pelo contrário, você passa a ser maior ainda. Muitas vezes Hassatã diz assim para nós homens: se você ouvir tua esposa, você vai ser Mariazinha, você não vai ser mais homem. O mundo prega que o homem, o mundo machista prega que o homem é o bambambam, não precisa ouvir a esposa. Mas a Torá traz que nós precisamos ouvir nossas esposas. Porque ela está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes quando a gente vai fechar um negócio, vai achar um trabalho, vai montar uma empresa, conversa com a esposa. Ela faz parte. O dinheiro que você pega, passa para ela administrar. Dentro do judaísmo, os homens passam para suas esposas administrar o dinheiro. E a gente leu aqui hoje, Provérbios 31, a mulher não é aquela mulher que fica em casa e não faz nada. De Provérbios 31, ela negocia, ela compra as coisas, ela faz. Olha, eu quando leio Provérbios 31, eu digo assim: poxa vida, minha mulher vai dar show em casa.
ela vai fazer negócio, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Aí eu fico pensando assim, imagine a minha responsabilidade. Se a minha esposa faz isso, imagine a minha. A minha mulher, as nossas esposas, meus amigos, elas têm um potencial enorme, então nós temos que investir nelas. Investir espiritualmente, investir no casamento, investir nos filhos. Sara tinha uma sensibilidade tão grande que ela viu o que iria fazer mal para Isaac, para o filho dela, e ela pediu: mande embora Ismael, para que ele não tenha uma influência ruim. Muitas vezes as mulheres, uma mulher sábia, que se aplica no estudo de Torá, ou se ela não se aplica, mas você, meu amigo, se aplica, ela vai ser santificada por você. Nós vamos ver em alguns textos do Novo Testamento da Brit Hadashah, logo que Paulo fala que ela vai estar sendo santificada através de você. E os teus filhos, por você estar buscando ao Eterno, eles também serão considerados puros, senão eles seriam impuros se não fosse considerado. Mas Paulo diz que eles serão puros. Você pode santificar a tua casa, homem. Yeshua disse assim: como que um cego vai guiar o outro cego? O homem é o cabeça da casa. Olha a hierarquia aqui. O homem é o cabeça da casa, ele vai guiar a casa. Só que o cabeça, consulte quem está conhecendo, como é que nós estamos financeiramente, como é que estão os nossos armários, como é que está a nossa conta bancária. Os filhos precisam de alguma coisa? Como estão as notas dos nossos filhos? Muitas vezes o homem não tem tempo de observar isso, mas a esposa tem. A esposa diz assim: olha, o nosso filho não está bem em matemática. Então a gente sentar e dizer assim: vamos estudar um pouquinho de matemática? De repente a gente não sabe matemática, mas a gente vai dar um jeito de aprender, para aprender junto com o nosso filho. Pelo menos sentar é um incentivo para o nosso filho. A nossa casa, nós precisamos aprender a governar a nossa casa. Como diz a Torá, muitas vezes nós homens levantamos a nossa voz e dizemos: somos cumpridores de Torá, mas nós cumprimos melhor fora do que na nossa casa, porque em casa é difícil, a esposa conhece todos os nossos defeitos. Só que é ali que nós temos oportunidade de retificar esses defeitos, melhorar. Aí o dia que a tua esposa, meu amigo, disser assim: eu tenho um grande marido em casa, pode ter certeza que lá fora não vai ser qualquer chama que vai estar brilhando, lá vai ser um farol para as outras pessoas, porque na tua casa você está sendo uma luz. Quando os teus filhos, quando os teus netos estiverem prestando atenção nos teus atos e vão dizer assim: fulano de tal, meu avô, meu pai é um grande cumpridor de Torá. Aí você, poxa vida, esse homem é um grande homem. Diz o Rabino Marcelo Guimarães, da Arte Zion, quer saber como que é um homem? Converse com a esposa dele. Você vai ver. Você vai descobrir os bastidores da vida desse homem. Ele é um homem carinhoso em casa, ele é um homem que mesmo, muitas vezes nós ficamos irados, mas temos que ter o autocontrole para não pecar. Um reino dividido não vai para frente. Se o marido estiver puxando para um lado e a esposa para outro, não vai. E aí, como que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo techuvá. Nós estamos vivendo um momento que nós nos voltamos para o Eterno. E se o nosso casamento não está assim? Viu, Davi, eu pequei muito. Lá atrás eu fiz tantos erros. Eu casei e eu nem estava no techuvá. O que eu vou fazer? Quando você não estava na techuvá, você pode ter casado lá quando você estava, faz 10 anos, 8 anos, 15 anos, não sei quantos anos faz que você casou. Você não tinha techuvá. Hoje você conhece a palavra, então você é responsável a partir do momento que você começou a conhecer a palavra de Deus. Mas eu cometi todos os erros e hoje eles estão batendo na minha janela. O que eu faço? Você tem a receita de Torá. Começa a cumprir Torá hoje.
começa, e uma das receitas que você está tendo é você ser um pouquinho mais humilde em casa. Nessa própria paraxá vai retratar uma característica muito interessante de Rivka. Quando ela chega, ela vê Yitzhak, ela pega e desliza do camelo que ela estava vindo e ela cobre o rosto. Por recato, por respeito, e ela cobre o rosto. Quando ela cobre o rosto, quando ela desliza do camelo, nós temos ali um grande segredo, um grande sinal que o Eterno dá de uma grande mulher, que ela é humilde, uma mulher humilde, como Sara. E interessante que Paulo estava andando a cavalo, e quando ele estava lá em cima do cavalo, e ele não queria descer. Então o Eterno o derrubou do cavalo. Agora, Rivka não, ela desceu. Ela desceu sem que ninguém precisasse pedir para ela. Não espere na tua casa o Eterno te derrubar da onde você está, do seu orgulho. É verdade. Se o Eterno te derrubar, aí sim, aí você pode ficar cego, viu? 3 dias. Aí você vai precisar de um Ananias para vir orar por você. O Eterno está te dando uma oportunidade em alguma área da tua vida hoje. Não sei com quem que o Eterno está falando. Que você precisa deslizar do camelo que você está vindo. Sabe o que significa camelo? Gamal em hebraico. Um homem rico. O gimel do hebraico, ele tem uma forma de um homem que está andando sobre um salto alto. Desça do teu salto. Homem, mulher, casamento, para ter harmonia, tem que se descer, deslizar do camelo. O camelo leva muita água, ele acaba ultrapassando desertos que nenhum outro animal ultrapassa. Só que se ele não se abaixar, ele não passa no fio da agulha. Yeshua falou. Então nós precisamos nos abaixar muitas vezes. Tem mais uma coisa. O rei Davi estava lá em Hebron, governando. Ontem o Rosh Yehoshua estava aqui nos ministrando uma aula sobre a história de Israel. E ele falou sobre isso. Ele estava lá em Hebron, governando. E um dia o Eterno falou para ele: Davi, vou te entregar a fortaleza dos Jebuseus. Davi deve ter pensado: Eterno, não me fale uma coisa dessa. É o sonho de qualquer guerreiro entrar na fortaleza dos Jebuseus. Por quê? Porque Jebus era a cidade onde é Jerusalém hoje. E ela era alta, muros altos, ninguém entrava lá. Todo mundo que queria entrar lá, queria entrar por cima. E quando iam entrar, os guerreiros dos Jebuseus, flecha de cima, lança, derrubava. Não se entra por cima, mas se entra por baixo. Aí o que o Eterno dá uma estratégia para Davi, viu? A cidade dos Jebuseus tem uma entrada onde eles vão pegar água. E os Jebuseus riam de Davi e diziam assim: os nossos mendigos, os nossos mancos vão atropelar Davi. Quando eles menos perceberam, Davi entrou e dominou a cidade dos Jebuseus, atual Jerusalém. Então, para você reconquistar ou para você conquistar a tua casa, você precisa entrar por baixo, não por cima. Yeshua disse assim, que se você quiser alguma coisa, entre no teu quarto, se ajoelhe e peça a Deus por baixo, se humilha. Não deixe que o teu ego faça com que você perca a bênção que Deus tem para você e a promessa que Ele tem para você. Nós estamos na 8ª caminhada, na 8ª semana de caminhada aqui. Na 8ª semana, e 8º em hebraico é Shemini. E na Parashá Shemini fala sobre
os filhos de Aharon, os filhos de Arão, que morreram, porque eles trouxeram fogo estranho para dentro do templo do Senhor. E eles não se humilharam perante Deus. Nós precisamos aprender a se humilhar. Babilônia, a grande cidade de Nabucodonosor, era tão poderosa, os seus muros eram tão fortes, que ela diz que a história conta, os livros de história contam que dois carros de guerra andavam sobre os muros e conseguiam fazer a volta, de tão forte que era. Só que um dia eles se embebedaram, se distraíram, e Ciro, rei da Pérsia, e Dario, rei dos Medos, entraram justamente para onde entraram pela água. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, e entraram, conquistaram Jerusalém, quando eles nem perceberam. Então, prestem atenção na sensibilidade. Tenha sensibilidade para você fechar os portões da tua casa, senão o inimigo entra. Se o inimigo entrar, ele vai conquistar a tua casa. E aí? Feliz daquele que tem sensibilidade para ver o que está acontecendo. Por que minha esposa está assim hoje? Por que os meus filhos estão assim? Por que eu não estou tendo um retorno da minha casa? Abraão tinha isso. Então, quando ele veio lá muriar Sara, a morte de Sara, tudo isso estava passando na cabeça dele. Uma vida toda passou. E uma vida de um grande amor. Muitas vezes nós vemos esses filmes de Hollywood e a gente vê que, poxa, o fulano encontrou Beltrano, os dois se apaixonaram e foram felizes para sempre. Existe isso nas Escrituras? Eu diria a história de Jacó. A história de Jacó é uma história que ele encontrou Rahel, e ele foi um amor, assim, digamos, à primeira vista. Ele foi no poço, viu ela, e ele começou a trabalhar. Chegou para o pai dela, para Labão, e disse: quero casar com Rahel. Mas também existe o casamento arranjado no judaísmo. Pode dar certo? Claro que dá, muitos casamentos dão certo, porque não é aquele casamento, você é obrigado a casar, não é isso. Casamento, a formação de casamentos, ela provém do Eterno. Então o Eterno pode ter várias maneiras. Para quem é solteiro aqui, vai conhecer o seu esposo, vai conhecer a esposa, vai conhecer uma moça, um rapaz. Existem várias maneiras que você vai conhecer. Mas como que funciona isso no judaísmo? Geralmente, você vai procurar dentro da sinagoga alguém, ou numa sinagoga que você vai visitar, e isso é tão fantástico que ontem eu estava em casa conversando com a minha esposa e a gente estava comparando. Quando Isaac ele estava orando no campo e Rivka veio, ele tinha acabado de sair do poço de Lehai Roi. Aí a gente lê a história de Jacó. Ele encontrou Sara, aliás, ele encontrou Rahel num poço. Se você for ver a história de Moshe, ele encontra Tzípora num poço também. Aí se você pegar Yeshua, a Brit Hadashah, você vai ver que a mulher samaritana, quando Yeshua começa a falar sobre uma fraqueza da vida dela, ele encontrou ela num poço. Cantares, capítulo 4. Minha esposa que citou esse texto, isso é mérito dela, não é meu não, viu? Só repetindo. Cantares, capítulo 4, versículo 15, o rei Salomão, ele compara a esposa dele, ou a amada dele, a um poço. Provérbios 5 vai falar sobre a advertência contra o adultério.
e vai falar assim: tome da água do seu poço e não deixe que eles saiam se derramando pelas ruas. O que está? Olha o segredo que o Eterno está dando para nós. O segredo para os solteiros aqui, para os solteiros: procure o seu cônjuge, se você quer casar, procure no poço. Poço aonde? Poço. Procure o poço na sinagoga. Lá tem água. Não procure fora. Procure no poço, porque você vai encontrar algum pastor que está por ali cuidando de suas ovelhas. E o homem também precisa procurar a sua esposa no poço, na sinagoga. A sinagoga é um poço de conhecimento. Lá você vai encontrar a mulher virtuosa, lá você vai encontrar um homem de Torá para constituir uma família. Para aquele que não constituiu ainda, ou para aquela que não constituiu. Para nós que constituímos, ou eu, quando vim comecei a estudar a Torá, eu era solteiro, eu constituí dentro, já quando já tinha feito o Techuvá. Mas quem constituiu antes? O apóstolo Paulo diz assim: mas agora eu vim para Beit, a minha esposa não veio. E o que eu vou fazer? O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 7: se você veio para Beit, você se converteu, você fez Techuvá, casado, permaneça como está. Se você fez Techuvá e é solteiro, permaneça solteiro, até que o Eterno mude a tua situação. Mas a pessoa que está comigo não quer viver mais comigo porque eu fiz Techuvá. O apóstolo Paulo diz assim: então deixa ela ir embora. Mas se ela aceita viver com você, viva, porque através de você essa pessoa vai ser santificada. Não se separe, permaneça com ela. Essa pessoa vai ser santificada. Se vierem filhos, esses filhos serão fruto santificado também. O judaísmo vai dizer ao contrário, que serão filhos bastardos, a tradição diz. Mas na Brit Hadashah, Paulo diz que os filhos serão puros, porque você se converteu. E no meio da caminhada, você já era casado. Quando isso aconteceu e a tua conversão veio, e com os teus atos você vai ganhar teu esposo, vai ganhar tua esposa, vai ganhar teus filhos. E isso vai ser mais importante ainda para você, se você não tem o teu cônjuge, os teus filhos dentro da Beit. Isso vai ser mais importante ainda, porque sensibilidade, humildade, 2 atributos que para um casamento são essenciais. Se não tiver isso. E para o solteiro? Para o solteiro, Deuteronômio 22, 10 diz assim, que não deve se arar um boi e jumento juntos. Porque o boi, ele é obediente e ele tem uma passada larga. O jumento tem uma passadinha bem pequenininha e o boi praticamente vai puxar o jumento. Não entre em julgo desigual. Se você entrar em julgo desigual, você vai estar arranjando problema para você. Vai penar. O que Salmo 32 diz assim: não seja como o cavalo ou o jumento, que precisam de freios para serem conduzidos. Porque se não tiver freio, ele não tem entendimento. Entendimento do que? Entendimento de Torá, entendimento da receita da vida. Muita gente às vezes conhece a palavra e acabam se afastando. Casa fora, volta, depois o Eterno abençoa, a família dele toda vem para Beit. Ou se converte, ou acaba tendo um encontro com o Eterno, mas muitas vezes essa oportunidade não é dada. Por quê? Porque foi um erro que foi cometido e muitas vezes nós conhecíamos a palavra de Deus e fomos buscar pessoas longe do poço, longe da sinagoga, longe dos lugares, aí a gente começa a ter problema
a gente chega na presença do Eterno, o Eterno vai dizer assim, eu te dei a receita, e agora? O que nós vamos fazer? Então, eu falei hoje que nós iríamos falar sobre nascimento, casamento e morte. As pessoas, os sábios dizem assim, que o Eterno fez o mundo em 7 dias. O Shabat ele descansou, no caso fez em 6, mas o descanso também faz parte da criação. O que ele ficou fazendo depois? Casamento, por hoje falou esses dias aqui, então muitos citam isso. Quando ele está fazendo casamentos, por que nós vamos procurar com a nossa própria força? O Eterno tem para você a pessoa preparada, para aquele que é solteiro. Então você só tem que identificar o momento. A vida é gerada por ciclos. E o Eterno vai trazer a pessoa aonde você está, não precisa você ir fora. Ou o Eterno vai dar um jeito de fazer com que você se encontre. Ali na rua, você saiu, foi dar uma volta e tal, encontrou ele não é daqui, mas você falou da Torá para ele começou, poxa, que maravilha e tal, e ele vem e ele vai acatar a Torá, ele vai querer Torá, ele vai te amar como você tem que ser amada. Ela vai te amar como você tem que ser amado. Então, casamento é uma questão que a gente tem um maior controle do que nascimento ou morte. Por um acaso aqui alguém pediu para nascer? E se eu falar que alguém, em sua consciência, ninguém quer morrer também, né? E ninguém sabe o dia que vai morrer. Vocês têm controle sobre a morte? Mas sobre o casamento, nós não podemos, talvez nós não tenhamos total controle, mas nós temos a possibilidade de escolher. E muitos de nós hoje, que já estamos casados, estamos vivendo das nossas escolhas. Seja ela boa, seja ela ruim. Então, se ela não está boa, busque do Eterno onde foram cometidos os erros. Faça uma retrospectiva na vida. E vá na presença do Eterno e diga: Eterno, até hoje eu fiz tudo errado, me perdoa. Eterno, eu me coloco na tua presença, mude a minha vida, mude o meu casamento, mude a minha sorte. Pode falar, mano. Aí é bom a gente lembrar que mesmo que seja um casamento direcionado por Deus, não é tudo colorido, mar de rosa. Exatamente. Às vezes o casal passa crise, passa situações, e que essas crises são normais em qualquer casamento. E cabe ao homem, né, se humilhar e ir lá e pedir desculpa, tentar conciliar. Exatamente. A implantação de Torá, geralmente em casa, quem vai ditar a passada é o cabeça. Porque se a mulher começa a ditar a passada, o homem ele fica mais retraído. Só que o homem ele vai aprendendo com a mulher. Muitas vezes o homem ele vai... Eu acredito ainda que é mais fácil uma mulher levar um homem, aliás, o homem levar uma mulher talvez, do que uma mulher levar um homem. Porque o homem, quando a esposa tem um bom homem em casa, um bom marido, ela vai dizer: poxa, como que o meu marido é tão bom, como ele pode ser assim? Acho que lá onde ele está indo é bom. O homem ele é mais racional, ele vai ficar, poxa, mas ele vai fazer um monte de perguntas, muitas vezes a esposa não sabe responder, então fica aquele questionamento, ele pode levar mais tempo. Mas eu digo para você que seu Eterno tem propósitos, ele leva o teu marido, a tua esposa até onde você está. E ele vai te acompanhar. O Eterno pode mudar a tua sorte no casamento. Porque o Eterno, ele, quando você se casou fora de Techuvá, fora de tudo isso, ele consentiu também no sentido de que ele te deu livre-arbítrio. Então, ele permitiu que isso acontecesse na tua vida. Então, ele também lá teve alguém que abençoou, seja um padre, seja um pastor. Então, se colocar na presença dele, ele pode mudar a situação. E o que o Mota falou é muito relevante. Não é porque a pessoa casou dentro da sinagoga, se você deixar de cumprir Torá,
os problemas vão vir. A Torá, ela vai te ajudar a resolver problemas. Os problemas, eles vão vindo. É uma incompatibilidade aqui, outra lá e tal. E principalmente em momentos que nós estamos vivendo. Momentos de grande correria, grande tensão, cidade grande. Nós vivemos numa cidade grande, se você não correr para as coisas não acontecem. Só que muitas vezes nós temos que delegar as coisas. Muitas vezes o homem, ele é bastante centralizador. Todos nós homens somos assim. Então pega e deixa um pouco para a esposa. Em casa, você vem, se não deu alguma coisa certa, conversa. Ela vai expor para você. Tem que ter comunicação. A comunicação, ela é muito importante dentro do casamento. Se não houver comunicação, e as claras. Não adianta a gente ficar evitando conversas difíceis. Poxa, ontem você falou aquilo pesado, você me magoou. Não. Sente em cara de frente. Não tenha medo. Tanto você homem, quanto você mulher. E isso vai, aos poucos você vai se ajustando. Quando se casa, os primeiros dias é muito bom. Porque tem aquela questão toda do casal e tal, tudo é novo. Depois vai virando uma monotonia, aí que começa a aparecer a parte, muitas vezes, da insensibilidade, porque a monotonia vai te cegando. É a mesma coisa que um relacionamento com o Eterno, assim no teu casamento. Aí muitas vezes a esposa quer agradar o marido, ela faz assim, digamos, a comida que o marido gosta daquele dia. Ele já nem nota mais. Nossa, hoje tem... Ele pensa, mas não fala. E a esposa já começa, mas a mulher, ela é muito detalhista. Os homens, se prestar atenção nisso. Então, como a mulher é detalhista, ela vai dizer assim, hoje, poxa, fiz aquela sopa que o meu marido gosta. Mas ele nem disse que estava boa. Poxa. Daí ela já vai dormir assim meio que... E a crise fica desse tamanho, né? Aí no outro dia o marido acorda na corrida para ir trabalhar, ele só diz, eu já estou indo, tchau, 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 e tal. E a mulher não, ela queria um abraço, ela queria um beijinho. Ela queria dizer assim, tchau amor, mas você saiu na corrida. O homem, e pro homem não, pro homem está tudo bem. A prática, a mulher, ela é detalhista, ela não para ela, o que é uma folhinha, para você não, essa folhinha ali não representa nada, para a mulher representa, meu amigo. Então nós temos que passar a entender. Eu tenho certeza que o que eu estou falando, o Rocha conhece muito mais do que eu, porque ele leu muitos sobre o que os sábios dizem. Eu estou falando do que eu vejo em Raí Sara. Eu vejo Sara como um grande exemplo das Escrituras, e o apóstolo Pedro fala que se a mulher que se portar decentemente, ela vai ser filha de Sara. E outra coisa, meus amigos, que é de arrepiar quando eu vejo que Pedro fala, que se a gente não tratar bem a nossa esposa, nossas orações não sobem. É um problema, né, Gesiel? O que nós vamos fazer, meu amigo? Complicado. Aí o nosso relacionamento fica deficiente com o Eterno. Eu falo assim com o Gesiel, porque o Gesiel eu brinco com o Gesiel, ele é, nossa, um grande irmão, grande amigo. Então, nós temos que prestar atenção. Como diz o Uroshi, a nossa outra metade é o Eterno falando. Sensibilidade. Quando nós temos isso vai fazer com que nós vamos dizer, poxa, por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Por que aquilo? A gente para, conversa, coloca a Torá no meio. E Hebreus fala assim também, que o leito conjugal seja imaculado, seja puro. Então, no teu quarto, ore com a tua esposa. Não precisa você levar talvez a TV no quarto. Converse. Muitas vezes deixa de lado o WhatsApp, deixa de lado tecnologias e tal. Chega em casa, tira um tempo para sua esposa. A esposa que trabalha, tira um tempo para conversar com o marido. Pergunte como que foi o seu dia hoje. Como que foi o seu dia? Às vezes você chega em casa e diz, eu fui trabalhar, minha esposa ficou em casa. Tu nem sabe que ela ralou muito mais que você em casa.
cuidando dos filhos, lavando, limpando, assando, cozinhando, fritando. Aí muitas vezes você chega assim, hoje a minha esposa assim estava com um cheiro de gordurinha, mas ela fez aquela comida que você mais gosta. Temos que prestar atenção, meus amigos. Nós temos que imitar Abraão, nosso pai. E o que acontece com os nossos pais, com os nossos patriarcas, vai acontecer conosco, nós somos filhos dele. Prestem atenção e que o Eterno possa abençoar cada casamento aqui. Amém. Abençoar os solteiros, que o Eterno traga bons maridos, boas esposas. Não sei, eu acho que aqui a gente não tem nenhum homem solteiro, só os meninos lá que vão crescer e ainda vão ter oportunidade de encontrar suas esposas. Mas temos aqui a Patrícia e as duas lá são solteiras. Então que o Eterno traga para vocês bons maridos. Amém. E que o Eterno, o Rocha ali tá esperando ali, ó, ele quer realizar casamentos aqui, ele gosta de realizar casamentos aqui, tranquilo. Então, que o Eterno abençoe o casamento de vocês. Pode falar. As mulheres desçam ao poço. Exatamente, É porque lá vocês, no poço que vocês vão encontrar os pastores para estar ajudando vocês no ofício que o Eterno tem para vocês. E que o Eterno abençoe cada casamento. Se tiver algum problema, se aqui Davi, você falou e me ofendeu hoje, tá? Eu não sei dos seus problemas, eu não sei mesmo. Eu falei o que o Eterno colocou no meu coração. Amém. Casamento eu também sou novato, vou fazer 1 ano de casado. Então eu não tenho bagagem tão grande assim para falar. Eu tenho da minha vivência. Esse ano que eu tenho vivido, graças a Deus, não me arrependo de casar. Bem melhor do que a vida de solteiro, a vida de correria e tal. Desejo também que o Eterno abençoe o casamento de vocês, seja vocês têm 10, 20, 15, 12 anos de casamento, que o Eterno abençoe, que Ele prospere vocês e que vocês possam estar aqui na frente também ministrando sobre casal, sobre casamento, sobre como mudou o casamento de vocês depois que vocês conheceram o Eterno, e assim todos nós vamos esperar o nosso Mashiach mais felizes junto com a nossa família. Essa beit aqui é uma beit com visão de restauração familiar. Amém? O horário já está quase passando. Nós vamos ter que dar continuidade na liturgia, mas que o Eterno abençoe todos vocês. Rosh, pode vir fazer Birkat Kohanim aqui. Amém.